A paz do Senhor e boa noite. Chegamos a mais um programa Hora Nazaré. Mas antes vou pedir que comente, partilhe, goste e fique atento ao programa, pois trazemos para ti um tema bastante interessante. Para o tema de hoje temos o valor do perdão. Para você que tem algum ressentimento, para você que busca por perdão, até mesmo para você que busca o seu próprio perdão, convido-lhe a ficar aqui super atento, pois poderá sanar algumas dúvidas e até mesmo aprender o valor do perdão com a pastora Pérola Manique. Bem-vinda, pastora Pérola Manique, como está? Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi formulado. Estou bem, na graça de Deus. E agradeço também esta oportunidade que me foi concedida. Pois é. A pastora Pérola Manique é mais uma estreia aqui do nosso programa. Portanto, vamos perguntar a ela como é que ela se sente, como é que se sente no programa, sente bem. Eu estou bem, me sinto em casa, estou à vontade. Acredito que está tudo bem. Avançamos agora para a nossa entrevista. Gostava de saber da pastora Pérola Manique em que consiste o perdão, visto que falaremos aqui do valor do perdão. O perdão consiste em eliminar sentimentos negativos ou nocivos mesmo ao ser humano, para além de nos livrar de raiva, de rancores e mesmo de vingança. Consiste nisso. E não só, podemos até olhar o perdão em duas dimensões. Podemos olhar na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Na dimensão horizontal é o perdão de ofensas entre os homens. E quando olhamos para a direção vertical, estamos a falar do perdão de pecados. Portanto, homem e Deus. E Deus, por causa do seu grande amor e a sua misericórdia, perdoou-nos os nossos pecados através do seu Filho Jesus. Muito podemos falar de perdão, mas quero deixar apenas essas duas dimensões de perdão. Ficou aqui o verdadeiro significado em que consiste o perdão. Agora, a pastora Pérola Manique, por que nós devemos conceder a alguém perdão? Por que devemos perdoar? Se nós olharmos mesmo para a escritura bíblica, nós não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos Deus, nós não sabíamos até diferenciar o bem do mal. Nós fazíamos tudo erradamente, mas já quem nos perdoou. Deus viu que de fato a maldade na terra ia crescendo cada vez mais e enviou seu Filho para que ele pudesse morrer na cruz e pudesse liberar o perdão para toda a humanidade. No entanto, que hoje somos perdoados, somos filhos de Deus por causa deste perdão que recebemos da parte de Deus através do seu Filho. Morreu na cruz, o seu sangue derramou para nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Podemos ouvir aqui da pastora Pérola sobre o porquê devemos perdoar. E ela trouxe aqui um exemplo, claro, um exemplo que todos nós conhecemos, o perdão que nós tivemos do nosso Senhor Deus. E já agora, pastora, pode existir algum
alguma situação em que seja inevitável, em que seja possível perdoar? Não, o perdão é possível em todas as situações. Por mais que nós como pessoas olhemos para essa situação como difícil, o perdão é possível sim em todas as situações. Porque é da mesma maneira que Deus nos perdoou através do seu Filho. Deus, na verdade, eu acho que não procurou saber para cada um de nós que situação em que se encontrava. Acredito eu que estávamos todos em situações difíceis, embora diferentes. Mas Deus apenas teve misericórdia de nos perdoar nestas situações em que nos encontrávamos. Portanto, o perdão é possível em todas as situações. Ok? Sim. Falamos aqui do perdão, de perdão, falamos do que consiste o perdão, falamos do exemplo que Deus deixou para nós, Ele mandou o seu Santo Filho para nos livrar do pecado, em gesto de nos perdoar. E vamos agora falar do perdoar a si próprio, o que a pastora tem a dizer sobre o auto-perdão, sobre se perdoar a si mesmo. Em primeiro lugar, eu preciso me perdoar. Porque acredito que todos nós cometemos falhas, cometemos erros, pisamos os outros e pisamos a nós mesmos. E por fim acabamos nos culpando sempre, carregamos conosco essa culpa. Mas nós primeiro precisamos nos perdoar, que assim poderemos ter o ânimo de liberar o perdão para outra pessoa. Primeiro somos nós. Há momentos que nós até, coisas que de facto passam muito tempo, ocorreram nos tempos passados, que de facto não eram coisas boas em nossas vidas. Mas há momentos que a memória nos traz de volta essas coisas, ou esse assunto. E esse assunto começa a nos atormentar. Por quê? Porque faltou o perdão de nós mesmos. Por isso há uma necessidade de nós nos perdoarmos para podermos exercer o perdão para com os outros. É de extrema importância nos perdoarmos primeiro. Assim estaremos em paz conosco mesmos e com outras pessoas, partindo do perdão que nós nos concedemos a nós próprios. Bom, pastora, e que constrangimentos, que mal a falta de perdão pode nos trazer? Tanto para quem busca o seu próprio perdão e para quem busca o perdão do outro. E se não encontra o perdão, quais os constrangimentos e mais a pessoa pode passar? A palavra de Deus nos diz uma coisa muito importante. Quando lemos em Mateus 6, versículos 14 a 15, diz-nos uma coisa muito importante para um cristão ou para qualquer pessoa que pega na palavra de Deus e leia e encontra essa palavra. Se orarem e perdoardes os vossos irmãos das suas ofensas, o vosso Pai Celeste perdoará também as vossas ofensas. Mas o versículo 15 já não diz isso. Se não perdoardes os vossos irmãos, o vosso Pai Celeste também não perdoará as vossas ofensas. Portanto, é muito importante que nós saibamos perdoar uns aos outros. É verdade que isto é muito difícil, perdoar. É muito difícil. Mas é necessário que os filhos de Deus vivam uma vida de perdão. De maneiras que nós, quando vivemos, cometemos falhas com os outros,
Às vezes até ficamos tempos alongados sem poder nos comunicar com o nosso irmão. Por quê? Porque há algo que aconteceu entre nós e achamos por bem cortar as nossas relações. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos uma vida de perdão, sempre perdoar aos outros. Numa das sessões de Jesus com os seus discípulos, ele falava do perdão, falava de perdoar diante dos seus discípulos. Mas, entretanto, ele na verdade disse uma coisa importante para os discípulos, que eles precisavam perdoar sempre e sempre. E não só quando Pedro lhe pergunta: Senhor, quando o meu irmão me ofende ou peca contra mim, devo lhe perdoar 7 vezes? Mas o Senhor responde: não vou dizer 7 vezes, mas eu vou te dizer, tem que perdoar 70 vezes 7. O que significa que por dia nós temos que perdoar a mesma pessoa 490 vezes. O que significa que o perdoar é infinito. O perdoar é constante. O perdoar não tem limite. Em nenhum momento podemos dizer que Mavia, você pecou para mim, ofendeu-me ontem, ofendeu-me hoje, eu já não quero te ceder o perdão. Isso não existe. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz. Nós temos que estar aptos a liberar o perdão para os nossos irmãos. Porque se assim não fizermos, corremos o risco de não sermos perdoados com o nosso Pai eterno. Bem, pastora. O perdoar significa esquecer, ou seja, quando concedemos o perdão a alguém, significa que temos que esquecer o que a pessoa nos fez de errado? O que vou te dizer, minha filha, é que o perdoar não é esquecer. Há casos em que esquecemos, mas em alguns casos não é possível esquecer. Por quê? Porque Deus nos deu memória. Esta memória é que nos traz sempre coisas do passado. Mas isso não significa que, quando a memória nos traz as coisas passadas, precisamos de ficar perplexas, ficar atormentadas. Que essas coisas ocorram na minha vida, mas eu não posso, de alguma maneira, ficar torturado com aquilo. Eu devo ficar em paz comigo mesma. Estarei em paz com a pessoa que teria me ofendido nos tempos que lá vão. Portanto, o perdoar não é esquecer. Mas eu não posso estar sempre a repetir que eu perdoei o fulano. Se eu não tivesse o perdoado, ele não seria aquilo que ele é. Não. Nós perdoamos. E se nós fazermos isso, o nosso Pai olha e vê as nossas ações. Então, precisamos perdoar sempre, mas não esquecer. Há coisas leves que nós conseguimos esquecer, que a nossa memória não guarda. Mas há coisas que ocorrem na nossa vida que realmente são coisas pesadas, que talvez o irmão ou a irmã terá feito em nossa vida. E aquilo sempre nos aparece na memória, mesmo que a gente tente esquecer. Mas isso não pode constituir problema para mim. Eu devo perdoar mesmo assim. Devo perdoar e permanecer em paz comigo e com aquela pessoa. Bom, ficamos aqui com algumas palavras da pastora sobre o perdão. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham percebido o valor do perdão. Vamos pedir aqui à pastora que deixe um conselho, uma palavra de incentivo para aquela pessoa que busca o perdão de alguém, para aquela pessoa que não consegue perdoar alguém e para aquela pessoa que busca o seu próprio perdão.
Eu gostaria de deixar aqui ficar um conselho, de facto, para todos que nos acompanham neste momento. O perdão faz bem a nós mesmos. Se nós liberamos o perdão a alguém, faz bem a nós e faz bem àquela pessoa que também nos ofendeu. Ambas ou ambos ficamos em paz. Porque o perdão, para ser completo, é preciso que a pessoa que libera o perdão, a outra parte também esteja disposta para receber este perdão e ter compaixão e aceitar. Então, é preciso, irmãos, que nós liberemos o perdão para todos que nos ofendem. Nós temos também a aceitar o perdão dos nossos irmãos, porque é esta vida que o nosso Deus quer de nós como seus filhos. O perdão, muitas das vezes, quando não acontece em nossas vidas, faz com que nós não sejamos saudáveis. A falta do perdão em nossas vidas cria-nos problemas sérios. Até pode nos criar problemas de saúde física. Portanto, é preciso liberarmos o perdão, seja quem for que possa nos ofender. Precisamos liberar o perdão. Quem somos nós para não perdoar? Porque afinal, o Filho de Deus nos perdoou sem que merecêssemos o tal perdão. Nós não merecíamos quando recebemos o perdão do Senhor. Mas nós temos que perdoar tal e qual como Deus nos perdoou através do seu Filho Jesus. Efésios 4:32 diz isso. Perdoai uns aos outros como Jesus nos perdoou, ou como Deus nos perdoou através do seu Filho. Portanto, o perdoar, podemos dizer que é um mandamento. É um mandamento. Portanto, todos nós, irmãos, temos que cumprir com este mandamento. Precisamos praticar o perdão, porque o perdão liberta-nos. Quando nós não praticamos este perdão, sentimos-nos acorrentados, sentimos com um peso dentro de nós. E nunca temos paz conosco mesmo, nem com outras pessoas. Sentimos um peso, sentimos-nos na prisão. Quando nós não perdoamos, até quando cruzamos com a pessoa que nos ofendeu, muitas das vezes até a tendência é de desviarmos do caminho do nosso ofensor, para pegarmos outro caminho, que é para não podermos nos encarar com ele. Mas a verdade é uma: nós precisamos encarar os nossos ofensores e precisamos liberar o perdão, porque o perdão nos liberta. O perdão é uma salvação. O perdão é o amor que nós prestamos para a pessoa que nos ofendeu. Estamos a demonstrar que, se perdoamos esta pessoa, demonstramos que o amamos muito. Tal e qual como Jesus fez. Deus demonstrou um grande amor naquela cruz e através do seu Filho fomos perdoados. Então nós também imitamos a este Deus, imitamos a este Senhor. Nós seguimos as pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não temos como escapar de não perdoar as outras pessoas ou os outros irmãos. Para que sejamos pessoas alegres, felizes, precisamos perdoar e voltarmos a viver uma vida de alegria no nosso dia a dia. Muito obrigada. Bonitas, fortes palavras, pastora. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um programa Hora Nazareno. Vamos pedir que não se esqueça de comentar, partilhar e deixar aí o seu like. E, acima de tudo, não se esqueça de se libertar das correntes que a falta de perdão nos traz. E que Deus vos abençoe. Obrigada. Até ao próximo programa. Obrigada.